Oi, gente. Hoje, sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. E eu vim aqui hoje conversar com vocês a respeito de um tema que muito me preocupa, que é o excesso de diagnóstico que existe hoje em dia, né? As pessoas, elas preferem procurar um médico assim que surge um sintoma e entrar com uma medicação, ao invés de procurar a real causa, né, daquele sintoma. A gente precisa entender que todo sintoma é um alerta, é um grito de socorro do nosso corpo. Mas nem sempre ele precisa ser medicado. Ele precisa ser, na verdade, ouvido, elaborado, né? Muitas vezes a pessoa prefere tomar 10, 20 comprimidos por dia do que fazer uma terapia e entender o motivo pelo qual ela está se comportando daquela forma. Uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, uma depressão, um transtorno alimentar ou de ansiedade, ele pode estar querendo dizer algo para nós que nós não estamos conseguindo colocar em palavras. E a medicação, ela, por um lado, vai ajudar, mas por outro lado, ela vai esconder os sintomas e vai tornar ainda mais difícil que aquilo que o seu inconsciente está reprimindo possa ser elaborado. Gente, isso é tão sério, isso é tão complicado, porque uma medicação que pode ajudar para uma coisa, ela pode prejudicar a outra, né? E isso aí, ela vai fomentando a indústria farmacêutica e prejudicando o nosso corpo, a nossa saúde física e mental. A gente precisa entender que todo sintoma é um sinal de alerta, é um grito de socorro. A doença, ela nada mais é do que um grito de socorro da nossa alma para o nosso corpo físico. A gente precisa entender isso. Nem tudo é TDAH, nem tudo é um transtorno de ansiedade social, nem tudo é depressão, nem tudo precisa ser diagnosticado e medicado. A gente precisa aprender a ouvir os nossos sintomas. O que que aquela crise de ansiedade está querendo te dizer? O que que você está escondendo, reprimindo, recalcando dentro de você que está saindo aí em forma desse sintoma? Gente, a psicanálise, ela é tão profunda e tão maravilhosa que ela vai de encontro com tudo aquilo que eu acredito, né? Que a doença, ela não existe verdadeiramente. Ela nada mais é do que um pedido de socorro. 85% dos casos de doença são psicossomáticas. É o resultado da somatização de energias, de emoções reprimidas, recalcadas dentro da gente. Então, às vezes, a gente está aí apresentando uma crise de ansiedade, uma depressão profunda, mas isso pode ser apenas um sintoma de que alguma coisa dentro de nós não está bem, né? E que a gente precisa trazer isso para o nosso consciente e elaborar, e entender, e enfrentar, e não esconder ainda mais. Quando a gente medica os nossos sintomas, a gente reprime ainda mais a causa daquela doença, entre aspas, tá? Porque às vezes a gente não está doente, às vezes a gente só está pedindo socorro. A gente precisa se expressar de alguma forma. E quando as palavras nos faltam, aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, ela é traduzida em forma de sintoma. E o médico vai fazer o quê? Vai medicar. Por quê? Porque ele trata os sintomas. Ele não trata a causa. Ele não cura a causa da doença. Ele tenta esconder
os sintomas. Os sintomas são todos psicológicos. Está tudo dentro de nós. Tudo. A causa da doença está tudo dentro de nós. Escreva aí. Pega um caderno, uma caneta e escreva. Quando foi que você começou a apresentar sinais de depressão? Quando foi que você começou com esse transtorno alimentar? O que estava acontecendo na sua vida? Qual o luto você estava enfrentando? Que tipo de situação tinha acabado de acontecer? A morte de um familiar querido? A perda de um emprego? Um divórcio? Um luto? O que era que estava acontecendo? E que você não conseguiu expressar em palavras e agora está manifestando no seu corpo em forma de um sintoma. Faça isso. Nem tudo precisa ser medicado. Nem tudo precisa ser diagnosticado. Às vezes a gente só precisa de um lugar seguro para a gente expressar aquilo que a nossa alma não está conseguindo colocar em palavras. Um beijo grande para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.